costumo dizer que nos meus projetos eu sempre boto que existe uma persona que habita pra mim criar essa história, essa narrativa, porque eu quero muito que tenha a cara de alguém morando, Sim. né? Eu não quero que minha casa cor seja uma coisa muito cênica. E as críticas, elas fazem parte do nosso trabalho. Não Sim. tem como a gente também, né, só agradar, até Não porque dá. eu acho beleza é uma coisa efêmera, né? O que é belo para um não é belo para o outro, então... Meu papel como arquiteto é também dar aula para os meus profissionais, para os meus clientes também. Né? Com certeza. Explicar para eles, porque assim, muitos meus clientes meus não entendem mesmo e falam assim, tá tudo bem, ninguém precisa saber de tudo. Aí eu falo, gente, essas duas poltronas, vamos usar uma coisa mais de época, vamos trazer um pouco do design brasileiro pra cá pra dentro, não precisamos comprar numa loja Y, na verdade, podemos trazer um pouco mais de história pra cá pra vocês. E é engraçado que depois que a gente explica, as pessoas amam e passam a gostar também daquilo. Então isso é também um papel nosso. Olá, eu sou Linda Martins, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lady Talks. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial, Romário Rodrigues, né, que está transformando o cenário da arquitetura brasileira com seu olhar refinado, muita sofisticação. E Forbes Under 30, né, no ano passado, jovem, super jovem, rompendo muitas barreiras aí nesse mercado. Romário, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço primeiro os elogios, né, maravilhosos aí. Obrigado por esse convite. Sou super admirador do trabalho dela, sabe disso, parceiro aí também. E vamos bater um papo super legal hoje aqui, falar um pouco aí dessa história, né? Da sua história, né, que eu acho que é uma inspiração. A gente tá falando, você é muito jovem, né, você tem 30 anos. Fiz 30 esse ano, fiz em janeiro 30. É de Fortaleza, né, que é um cearense. mercado incomum pra gente, que é aqui do eixo Rio-São Paulo, rompeu realmente, já começou rompendo esse mercado. Na verdade, eu sou do interior do Ceará. Olha... de uma cidade de 15 mil habitantes. E aí, obviamente, me mudei pra Fortaleza pra estudar, né, enfim. No começo, meus pais não queriam muito que eu fizesse arquitetura, mas no final, hoje, eles entendem o porquê, na verdade. Era medicina que eu ia fazer antes de tudo começar com a arquitetura. Sim. E aí você estava falando para mim aqui há pouco que tudo começou na Casa Cor do ano passado. Óbvio que a gente tem uma carreira, né, que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Sou muito grato aos clientes de Fortaleza, os meus primeiros clientes aí que apostam na gente. Só que eu acho que desde que eu era estagiário, né, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre quis trabalhar, ter o máximo de experiências possíveis aí nos escritórios que eu trabalhava em Fortaleza. E a gente foi crescendo, graças a Deus, a gente tem um time bem legal de pessoas. 60 funcionários. Uma equipe de quase 60 pessoas, dividida entre São Paulo e Fortaleza, com 2 sedes já. E a Casa Cor do ano passado, para mim, primeiro que era um grande sonho fazer Casa Cor em São Paulo, até porque na época de estudante eu vinha para São Paulo nessa época de junho, né? E era a viagem que eu queria fazer era vir para Casa Cor São Paulo. Então, tipo, durante uns 7 anos da minha vida, que eu era estudante, 6 anos, vinha pra cá sempre pra fazer Casa Cor e eu falava, eu vou fazer Casa Cor São Paulo ainda. Vou fazer Casa Cor São Paulo, vou fazer Casa Cor São Paulo. Porque acho que é um dos nossos maiores eventos das Américas aí, né? Casa Cor ainda Não continua, tem jeito, não é tem maior. jeito, é a maior. E a quantidade de pessoas que visitam é impressionante, né? E ano passado eu consegui, na verdade, isso, porque eu nunca tinha feito Casa Cor na minha vida. Então, não podia fazer Casa Cor São Paulo se não fizesse Casa Cor no seu estado. Mas como as pessoas sabem que eu sou super inquieto, que não me contento com nãos, né, na verdade. E aí, na época, o Pedro Ariel falou, nossa, você não pode, você não fez, não sei o que. Aí eu liguei pra amigas, liguei pra Lili, da Galpão, enfim. E aí a gente conseguiu fazer. E foi muito especial, porque a gente tinha... na época, o Pedro me ligou assim, tudo bem, você vai fazer, mas eu não vou te dar nada do que você pediu. Não tem mais nada do que você pediu. Só tem esse espaço aqui de 30 metros quadrados. Aí eu falei, eu vou fazer, e vou fazer milagre em 30 metros quadrados. E assim aconteceu. A gente fez um ambiente, assim como os nossos projetos, eu acredito, né?
com essência, né? Com muito design, com muita arte, com muita sofisticação, que eu tenho mesmo um pouco disso mesmo, eu gosto disso também. Mas também que tivesse história. E aí todo mundo que passava lá amava, ficava impressionado, se encantava. E isso me projetou muito, né? Então, eu sou muito grato. Eu não sei, existe arquitetos que, enfim, não acham, que não acreditam em Casa Cor, mas na minha história, eu tenho que ser grato à Casa Cor. Né? Porque foi ela que me proporcionou outros momentos muito marcantes aí do ano passado, né? Como você falou de Forbes, a gente foi entre os 50 maiores escritórios do país. Saiu tem esse detalhe também. Ficou entre os 50 maiores 50 escritórios do maiores. país. Foi. E aí... E tudo isso, obviamente, é uma construção que a gente vai conseguir ao longo... É o resultado de um trabalho bem feito, na verdade, com muita constância e muita verdade, né? Isso é importante a gente falar também, que não é assim, né? Romário, não é um estalar de dedos. Não é um estalar de dedos, é muito trabalho por trás. É. Né? E assim, e como você falou, muita verdade do que você passa mesmo e você quer passar. E o que me deixou muito feliz, né? Enfim, todo mundo elogiou muita gente e aí a gente conseguiu outras projeções nacionais. As pessoas... É inevitável que nos dias de hoje a rede social, as fotos, elas circulam, elas vêm, na verdade, todo mundo vai conhecendo seu trabalho, né? Sim. E as pessoas passaram a conhecer mais ainda o nosso trabalho quando a gente veio pra cá, se apresentou em Casa Cor, né? Enfim, tudo isso. Aí depois vieram outras publicações aí que teve, né? Enfim, de casas aí, enfim, mais famosas também. Eu ia até te perguntar também. O Romário, você fez a casa do Wesley Safadão aqui em São Paulo com a Tiane, né? Não tem jeito, é uma pessoa que está super, né, em evidência. Sim. E, sim. ao mesmo tempo, o seu projeto ficou em evidência, porque ele acabou sendo publicado e ele foi extremamente elogiado. Isso é muito legal que a gente estava falando também, porque demonstra como também essas pessoas estão procurando refletir um bom gosto na decoração, nos projetos, né? Como que foi projetar essa casa e o que você pensou em materializar nesse projeto dele, assim? Com o que vocês pensaram juntos? E as pessoas, assim, talvez até no começo as pessoas achavam que era uma coisa que nem acreditavam, né? Que aquela casa era associada ao Wesley, na verdade, né? Tinha algum tipo de... Talvez de preconceito, estereótipo, não sei. Estereótipo, talvez. O estereótipo, né, assim, de não imaginar isso, na verdade. E aí, quando eu mandei as fotos, né, na verdade, quando o meu assessor de imprensa mandou as fotos pro Guilherme, da Vogue, ele mandou um áudio, na verdade, falou assim, gente, mas que casa é essa? Eu não tô conseguindo acreditar, que casa linda. Eu preciso fotografar isso, não sei o quê. E aí, foi a edição de setembro, eu acho que era músicos, que era Wesley, Daniela... E outra cantora, não tô lembrando mais. E teve uma repercussão muito grande, porque... Primeiro que você não espera uma casa, talvez, daquela forma, com muita arte. Muito design. Muito design, né? Com peças muito diferentes. Eu costumo dizer que não era uma coisa de um showroom, que a gente chegou no design e comprou tudo, né? Sim. A gente foi lapidando e literalmente teve essa lapidação, né? Muita gente, obviamente a gente lê comentários, enfim. E aí eu lia muito dizendo, mas a gente deve ter sido tudo arquiteto que chegou lá e colocou tudo do jeito que ele queria e daí ficou lindo. E não, né? Existiu muita pesquisa, existiu muito, vamos refazer porque não é isso que eu quero, não é isso que eu imagino. Junto com a Tiane, junto com ele. E ele chegava, dava uma ideia que era uma sauna na piscina de vidro. E tudo era muito construído. Tanto que a reforma, acho que durou mais de 1 ano e meio, se eu não me engano. E a gente mexeu muito na casa, na verdade, né? Então, literalmente ali tem muita cara deles. Tipo assim, eu que fiz o projeto, a gente lapidou muito tudo isso. Não foi uma coisa que alguém chegou e impôs um projeto que não tem nada a ver com eles. Ok, vou aceitar, ele tem bom gosto. Não. A paleta da casa, né? Tudo isso foi muito pensado e muito batido por ela, pela Tiane também. E todas as obras de arte que a gente colocou lá, na época das escolhas, estava tendo a SP Arte. Eu levei ela na SP Arte para a gente conhecer o trabalho dos profissionais, ver com que ela se identificava. Um curador amigo do escritório foi também. Então, assim, foi tudo feito com muito cuidado, na verdade, né? Não foi aquela coisa que a gente faz assoberbada, né? De forma muito rápida. Então, eu conversei com as crianças, com os filhos dela, para saber como é que queriam os quartos.
como é que eles imaginavam, até a gente chegar no resultado, e que foi muito visto, comentado, né, na verdade. Mas teve muito trabalho de várias mãos, sem dúvida. Uhum. Eu queria te perguntar quando você vai projetar, no geral, assim, o que você espera que as pessoas sintam quando entram num ambiente seu? É engraçado que todo período de óbvio que, né, assim, quando eu entrego um projeto, eu sempre faço produção, enfim, eu mesmo faço produção porque eu gosto e amo fazer entrega de projeto, né, tipo assim, aquele momento que a gente junta a história do cliente, né, com tudo que ele acumulou, e isso vai se organizando, isso vai terminando. E eu gosto muito que meus espaços, eles transmitam emoção, sofisticação, e eu amo vir pra Casa Cor na primeira semana, porque é uma semana mais cheia, né. Uhum. E obviamente eu amo ver imprensa, premiere, enfim, essa parte, porque eu amo escutar o que as pessoas e gosto de ler, até porque críticas, estão aí pra gente evoluir e tá tudo certo, na verdade, né. Então eu sou muito de ler e de ouvir. E aí, às vezes, eu fico escondido ali, sem meu crachá, né, pra mim entender o que as pessoas estão sentindo. Uhum. E eu gosto quando elas sentem que o espaço, meu Deus, mas que espaço acolhedor, mas ao mesmo tempo é muito sofisticado, entendeu? Tipo, isso é muito a minha essência, né? De ter essa sofisticação, mas de uma forma leve, talvez, de uma forma que tenha cara de casa, cara de um projeto realmente que foi pensado e não de uma forma ostentosa, Sim. né? Eu me preocupo muito com isso, né? Então, assim, meus espaços, eu acho que eles traduzem muito essa linguagem, né? Essa linguagem de uma pessoa realmente que gosta de valorizar o mobiliário, gosta de valorizar os designs, gosta de valorizar a arte, mas ao mesmo tempo que isso não seja uma regra, né? Que isso transmita realmente um aspecto de casa. E foi a mesma coisa desse ano na Casa Cor que a gente fez daqui. Eu ia até te pedir para você falar um pouquinho sobre o seu projeto Casa Cor. Eu estive lá, até vou voltar hoje, e tá lindo. Eu acho que é isso que você falou, tem muito acolhimento, e tem muita arte também, né? Você tá com o Vicky Muniz lá, e o ambiente tá incrível, os tons. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Esse projeto a gente tá assinando a Casa Cosentino esse ano, né? Uhum. E aí, desde que eu me propus a fazer, quando a marca me convidou, eu falei assim, ó, eu não quero fazer um Casa Cosentino com cara de showroom, certo? De pedras. Porque já, né, já é uma marca que tem muito essa visão, assim, da pedra, né? Isso, exato, né? Então, assim, Monolítico. poxa, eu vou usar só pedra, vai ficar uma coisa muito artificial, Frio. fria, né? E aí eu falei, até quando eu defendi o projeto, né, que ia ser com a gente, eu falei assim, tudo bem, a gente faz, mas vamos fazer uma coisa um pouco mais humanizada. Então, desde a concepção, a gente tinha revestimentos que a gente queria uma paleta, né? Essa paleta mais de beges e marrons que a gente adotou na Casa Cor, que era a paleta que eu acreditava muito para esse ano, que eu achava super sofisticada. E aí a gente utilizou materiais nessa paleta, né? Todos os materiais da casa são nessa paleta, né? Que a gente estava fazendo. E a gente queria que tivesse uma alma ali, né? Costumo dizer que nos meus projetos eu sempre boto, existe uma persona que habita pra mim criar essa história, essa narrativa, porque eu quero muito que tenha cara de alguém morando, Sim. né? Eu não quero que minha casa cor seja uma coisa muito cênica, posso dizer. E eu não condeno quem faça esse estilo de casa cor mais cênica, enfim, mas todas as minhas já tô na terceira. E aí eu não faço isso, eu gosto que tenha aspecto de alguém morando. Uhum. Né? Então, esse ano a gente queria que tivesse isso. A gente começou com a ideia de ser realmente uma pessoa que tivesse uma alma de um viajante, que fosse um acumulador de histórias, de memórias, que ao mesmo tempo valorizasse um bom design brasileiro, internacional, que entendesse que casa, você não chega numa loja e compra, ela vai sendo construída. E que amasse a arte, né? Porque eu acho que a arte, design e arquitetura, eles estão totalmente ligados. Então, a gente tem super obras de arte no espaço que estão encantando as pessoas que passam lá. A gente tem o Ernesto Neto maravilhoso que tá super em destaque lá. Até outros curadores da casa que eu falo assim, mas como é que você conseguiu isso? A gente tentou ano passado e tal, então a gente foi bem presenteado de ter conseguido obras que tivessem uma relevância importante, que tivessem um porquê de estar ali também. Uhum. Então, toda essa curadoria de obras de arte, eu agradeço ao Cadec, que foi meu curador de arte, que encantou muito, que temos um Vicky da série nova dele, incrível,
de cores, uma explosão de detalhes nessa série nova do Vic. Tem um Kreisberg maravilhoso, tem um Kadek também assinando uma arte lá, Luiz Hermano, Vanderlei Lopes. Então tem uma curadoria super legal de artistas e de mobiliários, né? Também diversos designers brasileiros, jovens, talentos, na verdade, jovens super talentos. Lucas Heck é um menino super Super, ele é talentoso. o único brasileiro que está na galeria Rossano Orlandi em Milão, eu estive lá visitando, ele estava lá. E como é importante, né, Romário, o arquiteto, o designer, ele ter esse conhecimento sobre arte. Tá, totalmente, você tá super certo, acho que tá interligado, faz parte da casa da gente. E isso é até uma dica, vamos dizer assim, para os Sim, arquitetos que estão começando, de como eles têm que frequentar museus, galerias, né? E estar sempre atualizados, pesquisar esses nomes que estão surgindo e principalmente os masters, né? Que são aqueles que fazem parte da nossa história, porque eu acho que é isso que faz a diferença também quando a gente vai projetar, né? Você ter esse totalmente. conhecimento, esse know-how de saber quem é quem e colocar isso num projeto. E é o que eu falo, tipo, como você falou, acho que eu até esqueci de uma palavra, na verdade, arte, design, arquitetura e moda, elas estão interligadas totalmente, né? Você gosta de moda? Amo moda. Amo Eu moda. amo moda também. Amo moda e os meus projetos têm sempre uma pitada de moda, tanto é que a Vogue destacou isso também, Uhum. que tem um quê de moda. Eu tava arrumando espaço, enfim, tava ficando incrível, aí eu olho assim e falo assim, gente, mas tá faltando aqui alguma coisa que tenha mais minha cara. Vamos botar um animal print bem aqui? Aí a gente encontrou um puff da Max Alto que encaixou perfeitamente, que conversou com tudo ali, porque isso é eu também, né? Isso tem minha pitada, né? Uhum. Eu defendo isso muito para os meus clientes também, que é legal isso, essa construção, né? De trabalhar. Porque a gente tem as grandes cases de sucesso, as grandes marcas, a gente vai para Milão, a gente vê isso em Milão, na verdade. Tá tudo conectado, né? Tudo conectado, né? E a gente vem nas paletas, é engraçado, quando a moda vem numa paleta, aí o mobiliário depois se encaixa na paleta, e a gente vai se conectando, porque é o mesmo ecossistema, eu acho. Então, para mim, isso é tudo o mesmo ecossistema. E eu procuro muito quando eu viajo, né? Não só conhecer super designers, na verdade, mas designers locais. Por exemplo, você falou da Galeria da Rossana, né? Que tem pessoas, tem designers incríveis ali que você nunca viu. A Nilofé, eu fui esse ano, maravilhosa. Assim, Maravilhoso. meu Deus do céu, que eu não conhecia a Nilofé, fui esse ano a primeira vez. Eu falei assim, gente, quanta coisa incrível, né? Que tem no mundo que a gente não conhece. E eu acho que o arquiteto, designer, artista, enfim, ele é feito de bagagem. De Então, repertório, de acervo visual, né? exatamente. Então, muitas vezes eu não sou um super historiador, não sou um super artista, nada, gente. Às vezes, só em você olhar aquilo já é uma A referência. gente sempre fala que o melhor arquiteto é aquele que é o curioso. Então você não Sim, precisa ser um historiador, mas basta você, a cada viagem, você procurar estar nesses lugares e perguntar e conhecer e pesquisar. Hoje é tão fácil a gente conseguir informação, né? Você não demais. precisa mais ir para a biblioteca, ficar lá lendo livros, é Tá tudo tudo tão ao nosso aqui no alcance. celular, Exato. né? Tá tudo no Então, se celular. você for curioso o suficiente para pesquisar, eu acho que você já consegue ter informações suficientes para montar um repertório, sabe? É totalmente isso. Eu já sou casado há 6 anos e aí meu marido se acostumou porque toda vida que eu viajo, é normal, eu já no meu caminho, eu ter no meu roteiro, naturalmente terá coisas de arte, design, enfim, porque é uma coisa muito natural já da minha viagem, né? Então, Uhum. assim, eu falo assim, às vezes eu não sei se você tá trabalhando, não sei se você tá de férias. Eu falo assim, mas não tem como mais, é uma coisa interligada isso pra mim. E esses momentos de viagem, eu não tô falando de viagem internacional, tô falando de vir para São Paulo, porque São Paulo é um lugar que tem muita coisa, que tem muita gente, e que a gente conhece todos os dias uma nova ideia, uma nova coisa. Por exemplo, eu mesmo, eu falo muito isso, gente, mas eu não sei de tudo, entendeu? Eu adoro perguntar, eu não tenho problema nenhum de perguntar para outro profissional, eu falo assim, gente, que solução maravilhosa, de onde é que você trouxe isso? Aí, por exemplo, o BC tá na minha frente, né, nesse ano na Casa Eco, e aí ele fez um puxador, um fundo de madeira, uma delicadeza. Eu falei assim, gente, que coisa incrível, que trabalho é esse? Ele me falou, olha, design tal, que era uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para você pesquisar, Tem, e eu né? acho que a generosidade também faz parte disso, né? A gente também conseguir doar um pouco da gente. A gente fala sempre sobre ser ponte,
né? Vamos ser ponte na vida das pessoas, porque a gente acaba também, de uma certa maneira, no futuro, a gente também consegue colher isso de volta, né? Acredito totalmente nisso, na verdade. Eu acho que você compartilhar, né, nos dias de hoje, dias que talvez as pessoas acham que tudo é concorrência, que tudo é tomar, né? Eu acho que eu tenho uma filosofia, essa mesma filosofia. Na minha vida, no começo da minha profissão, principalmente, que eu era um jovem arquiteto, na verdade, eu nunca tive oportunidades, né, sendo muito sincero, de poder ter esse compartilhamento de ideias. Enfim, talvez há 10 anos atrás a visão de alguns arquitetos era outra. Eu sou de um estado muito pequeno, assim, comparado a São Paulo também, que já é mais evoluído, já era mais evoluído, mas eu fui mudando um pouco o meu mercado na minha cidade, né? E eu falo isso com muito orgulho e falo que a gente, jovem, veio com a cabeça mais moderna, mais flexível, né? Que compartilha ideias, que faz aquilo e passa aquilo para outra pessoa de uma forma muito leve, na verdade, de forma realmente de ajudar. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Os meus amigos arquitetos, que eram pessoas mais velhas, sempre foram, porque meus amigos da faculdade não caminharam junto comigo, talvez, né? Digamos assim. E eu sempre fiquei próximo de pessoas que tinham 10 anos a mais que eu na profissão. Então, quando eu faço uma viagem de arquitetura, eu sou sempre mais jovem, né? E os meus avós falam, menino, como é que você faz esse marketing? Como é que você organiza o escritório? Porque eu sempre tive na cabeça isso. E aí eu sempre dava dica, contrata tal pessoa, faz isso aqui desse jeito. E eu acho que eu fui muito abençoado disso vir 3 vezes mais para mim. Então, tudo na minha vida é que você falou, que é essa ponte, né? Então, isso para mim, esse compartilhar, ele volta em dobro para mim. E outra coisa é que eu sempre tive na cabeça que eu era um arquiteto, mas eu também era empresário. Então, tipo... Isso é muito importante, né? Então, tipo assim, foi um dos meus pontos de virada também, assim, foi eu sempre pautar o escritório, crescer o escritório, e desde o meu primeiro funcionário, eu falei assim, ó, eu não quero isso aqui só pra mim, tá? Aqui leva o meu nome, mas isso aqui não é só eu, né? E todos que trabalham no escritório sabem disso, né? Que a gente compartilha muito, traz vários arquitetos para vir para São Paulo, passar uma semana de imersão, de várias coisas. Porque, gente, eu sou mais um ali dentro e tenho que ali, todo mundo tem o mesmo pensamento, tem a mesma filosofia de trabalho, né? Então, eu sempre que tive essa visão. Eu acho que no meu estado, na verdade, as pessoas não tinham essa visão, né? Ainda achavam que o arquiteto era uma figura intocável, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui. Eu estava até falando da última vez com o Bruno Falks, que também é designer de produto, né? E a gente estava conversando sobre isso, sobre como a gente vem de uma realidade. Você é jovem, você sabe disso, você está falando que convive com pessoas mais velhas. Como a arquitetura no Brasil e o design tinham um estereótipo de intocável, assim, né? Os intelectuais, os intocáveis. Isso é uma coisa que eu venho falando muito sobre, porque a gente vem realmente de uma geração que é mais acessível. Que escuta. Exato, e que a gente gosta de se comunicar. A nossa vida está exposta na rede social, que é uma coisa que não era realidade. E eu também acredito que pós-pandemia, as pessoas estão procurando histórias para se conectar. Quem vai procurar o arquiteto Romário Rodrigues é porque se conecta tanto com o seu trabalho como com a pessoa que você é. Totalmente. Então, eles buscam isso hoje, né? Essa nova geração que está Total. comprando, que está reformando. E é por isso que eu defendo isso, sabe? E eu acho que também é uma maneira até de você contar a sua história, que é o que a gente está fazendo aqui agora, você contar a sua história, que eu acho que é tão valioso, né? Sim. Tudo que você percorreu faz parte de quem você é e do trabalho que você faz, né? Do que você exerce. Isso é resultado de todo esse caminho que você percorreu, e eu acredito que as pessoas têm que saber disso. Até para inspirar novos profissionais. E que quem está começando, né? Eu falo muito isso, assim, gente... Tem lugar, tem espaço. Tem lugar. Às vezes, assim, gente, mas... Porque, assim, no meu estado, eu volto a falar, na época que eu tava começando, eu falo assim... Mas quem você é de qual família, né? Sendo que eu não tinha nada disso. Assim, Ave Maria, minha família sempre me deu estudo. Graças a Deus, os meus pais são muito gratos a eles por tudo. E são hoje os meus maiores admiradores, de estar dando um tapete vermelho quando eu chego na casa deles. Mas eu não tive isso, né? Eu não vim de família...
E falo isso super feliz, gente, tá? Não tô falando aqui pra me fazer de coitado, nada do tipo. Não vim de família que tinha arquiteto, não vim família... Não, vim do interior, meus pais pagaram bons colégios, boas escolas pra mim estudar, a melhor faculdade de Fortaleza também. E não tinha esse mailing, esse network pra crescer. E admiro quem tem, que bom que tem, na verdade, né? Mas no meu momento eu não tinha, o que eu tinha era meu trabalho e meu talento. E correr atrás. E teve Né? que correr, romper, né, o mercado. Tive que romper barreiras, né, mesmo para conquistar o mercado de lá, que era o que eu tinha aquilo mesmo de uma forma realmente consolidada ali, que eu podia contar, né, na verdade. E é importante a gente falar isso, né, Romário, porque tem tanta gente que é desacreditada, que desiste, que desanima, porque às vezes você toma um não. Quantos nãos a gente toma no caminho, né? Mas os incansáveis, né? Eles conseguem romper o mercado. Porque eu tenho tanta história que eu acho que nem daria tempo esse podcast inteiro. Mas, assim, por exemplo, meu primeiro estágio, porque todo mundo diz que eu meio que sou fora da curva do perfil de jovens, na verdade. Mas eu acredito que existem jovens, assim como eu hoje, que querem caminhos como esse, né, na verdade. E aí, o meu primeiro estágio, eu bati na porta do escritório. Eu fiz uma lista dos escritórios que eu queria trabalhar na cidade, que eu admirava o trabalho. No primeiro semestre da faculdade. E aí, eu falei assim, vou bater na porta dessa pessoa. Aí, eu bati na porta, nem currículo eu tinha. Eu não sabia nem fazer um currículo. Aí, eu falei assim, olha, eu quero trabalhar com você, de graça, eu quero só trabalhar aqui. Aí, eu falei, mas você tá no primeiro semestre, você não sabe mexer nem no AutoCAD na época, enfim. Mas eu quero imprimir papel aqui, pra estar dentro do escritório de arquitetura. E assim eu fiz. E passei, acho que 1 ano e meio lá, depois fui pra outro escritório, depois eu fui morar fora, fiz faculdade em Portugal, uma parte da faculdade em Portugal. Mas sempre com a visão de fazer um pouco diferente, sabe? De ser um profissional, na verdade um estudante ali, que estivesse focado em crescer profissionalmente. Então, assim, confesso que eu nunca fui um aluno acadêmico. Nunca fui um aluno acadêmico, fui sempre um aluno de prática, quero trabalhar, então cadeira de projeto era o melhor, mas cadeiras talvez mais teóricas eu nem queria. E assim que a gente foi crescendo e ganhando mercado mesmo aí, com a essência, eu acho, principalmente. E hoje você falou que você tem 60 colaboradores ao todo, né, no seu escritório. Você tem um escritório em Fortaleza, um aqui em São Paulo. E como que você faz para manter a sua identidade nos projetos, né, com esse time grande assim? Hoje a gente conta com esse time grande porque uma das minhas características era organizar um formato de empresa, né? Eu não queria ser mais o escritório de arquitetura como os outros que tem 25 mil problemas que a gente sabe quais são aí, que as pessoas reclamam. Então, meu escritório hoje é totalmente setorizado, né? Então, a gente tem a parte criativa, executiva, obra, orçamento. Processos bem definidos. A gente tem sistema que a gente comprou exclusivamente para o escritório, foi desenvolvido para o meu escritório. Hoje eu tenho, além do meu marido que é sócio, eu tenho um diretor executivo que não tem nada a ver com a gente, entendeu? Que comanda... Empresa mesmo. Então assim, a gente sempre moldou nisso, sabe? Baseado em realmente ser uma empresa. E eu acho que é por isso que eu consigo naturalmente lidar conta de tudo que eu falo, do que é de grande valor para mim, na verdade, né? Que é atender meus clientes, de estar presente aí nessas etapas super importantes do projeto, de cada um entregar um projeto até o final. É uma nossa filosofia mesmo, de realizar sonhos até o final mesmo. E a parte criativa, então... Tá comigo. Contigo. A gente tem meu time criativo, né? Tem 3 coordenadores de criação, um gerente. E eu acho que acho que é uns 15 arquitetos de criação. Uau! E aí eu sempre que eu viajo, a gente faz um momento, todo mundo junto, pra gente ver o que eu pesquisei, porque eu preciso passar isso, né? Preciso passar isso pro time estar todo alinhado no que a gente acredita mesmo. Muito legal. Não, você é um case. Eu acho que você tem que ser um case pra gente, pra inspirar mesmo, sabe? De verdade, porque você é muito jovem, né? Com todo esse contexto, porque não é só tamanho, né? Não. É assim, é qualidade de projeto, quando o teu né? projeto reverbera, as pessoas falam sobre. Casa Cor mesmo agora, eu tô acompanhando, acabou de abrir e a gente já tem, né? Bastante gente falando sobre. Eu fui lá, fiquei impactada com as obras.
como eu te falei, realmente é para poucos, né? E você tem pretensões de ir para o exterior? Porque a gente tem uma identidade muito forte, né? Isso, na verdade, eu costumo dizer que não existe barreiras para mim. As pessoas perguntam, você mora em São Paulo, você mora em Fortaleza? Eu falo assim, não sei, eu moro em qualquer lugar. Eu moro na minha vida de arquiteto, né? Hoje a gente tem, já fez 2 projetos em Orlando, um em Miami. Estamos com 2 agora de novo no escritório em Orlando. Então, assim, a gente tem alguns projetos nos Estados Unidos. Mas sim, Se tipo, pintar, tipo assim, vamos abrir uma sede. Com certeza. vamos. Os meninos do meu escritório que brincam, falam assim, meu Deus, eu não sei como é que você tira energia pra tanta coisa, né? E aí, porque eu acho que é tão genuíno meu gostar do que eu faço, de amar o que eu faço, não é mesmo? Que é natural isso pra mim, sabe? Que não é cansativo. Óbvio que existem momentos de que o corpo pede um descanso, claro, mas a minha mente não para, né? Eu até brinco com minha psicóloga, mas assim, é impressionante como eu tenho uma cabeça realmente de ficar pensando o que eu posso fazer amanhã de diferente. E é engraçado que eu não me contento, tipo assim, nossa, casa foi incrível, tá, mas o que a gente vai fazer amanhã? É o próximo passo. Eu sou movido a isso, né? Eu preciso ter alguma O que eu coisa. vou romper agora? O que eu vou romper agora? E ano passado teve Forbes, que era um sonho de sair na Forbes, né? Que foi super presente aquilo ali, eu não sabia. Foi uma coisa super especial, porque foi nunca esqueço, foi dia 18 de dezembro. Eu tava tomando um banho na minha confraternização dos meus arquitetos. A gente sempre fecha uma casa de praia lá em Fortaleza, né? Vai todo mundo, dorme, é um fim de semana inteiro, enfim, super legal. Eu tava tomando banho, aí o Léo, meu marido, falou assim, ó, você saiu na Forbes. Eu falei assim, o quê? Foi uma coisa que foi uma grande surpresa, na verdade. Porque parece, pra alguns talvez fosse, é pouco, né? Mas pra mim aquilo era muito também, porque aquilo ali É um reconhecimento, é um né? É uma reconhecimento. chancela no seu trabalho. Exatamente. Foi igual quando eu li um texto dos Decornautas na Casa Cor do ano passado, falando que eles falavam, inclusive, qual era a minha cidade no interior do Ceará, valorizando. Assim, um menino de Jaguaretama, de 29 anos, do interior do Ceará, com 30 metros quadrados. Foi um texto tão bacana, sabe? Tão bacana. E que tinha críticas ao espaço, mas que eram coisas tão boas de mim. E tinha alguma coisa de crítica também ali que eu levei aquilo de uma forma muito boa, né? E eu evoluí com aquilo. Porque eu também acredito nisso. Eu tenho 30 anos, gente. Com certeza. Eu tenho 30 anos, como é que eu não vou errar? Como é que eu vou me comparar a um profissional que tem 30 anos de mercado, na verdade? E é natural que isso aconteça, né? E eu vou estar ali para corrigir, acertar e procurar melhorar. E aí, com essa crítica deles, aí esse ano eles foram no espaço, e aí, falei assim, esse ano eu não sei o que eu vou falar mal de você. Eu falei assim, olha, não sei, mas eu tenho que agradecer a vocês também, porque foram pessoas muito importantes para essa construção e esse amadurecimento, porque eu acredito nisso, que a gente, todos os dias que passa, a gente tem que amadurecer e ir crescendo mesmo. E as críticas, elas fazem parte do nosso trabalho, não Sim. tem como a gente também, né, só agradar, até Não porque dá. eu acho, beleza é uma coisa efêmera, né? O que é belo para um não é belo para o outro, então... Eu adoro isso, porque, tipo, às vezes eu tô na casa, como eu falei, sem crachá. E aí eu escuto também isso. Mas e como assim, gente? Isso desse jeito? Que coisa sem sentido. E a gente tá tudo bem, mas é que cada um tem uma história, né? E de É. repente o que faz sentido para mim não faz sentido para outro e por aí vai. Agora, um assunto muito importante é sustentabilidade. Como que você vê isso? Isso faz parte do seu trabalho? Como você vê isso dentro da arquitetura? Isso é um assunto bem, bem legal, porque a gente tá numa fase lá em Fortaleza a gente tá desenvolvendo uns 2 hotéis, na verdade, né? Agora, projeto de arquitetura. Na verdade, um nos Lençóis e um em Fortaleza. Inclusive, tive uma reunião semana passada. E todos os 2, a concepção, a gente começa com esse tema, na verdade, né? Que são projetos mais macro, né? A gente tá falando de projetos de 5 mil metros quadrados de terreno, enfim. Que tem que ter, né? A gente tem que se preocupar com isso.
Porque senão a arquitetura vai ficando meio passada, né? Ela vai ficando sem sentido, eu acho. Pelo que a gente está vivendo também. Então, no escritório a gente tem uma espécie de um laboratório aí de pesquisa, né? Então a gente sempre tenta ter o máximo de informações novas, né? Principalmente com a IA agora também, que é inevitável falar. Para a gente tentar, em cada aspecto, melhorar alguma coisa, né? Cada aspecto a gente tem uma pesquisa, porque também a gente não sabe de tudo, a gente tem que pesquisar toda hora do que está Eu acho que todo acontecendo. trabalho precisa começar numa pesquisa, né? E a gente tenta justamente isso, né? De usar desses artifícios e nesses projetos, principalmente de arquitetura, né? Que a gente sabe que envolvem muito desperdício, resíduos, enfim, muita coisa, procurar soluções sustentáveis, né? E esse hotel que a gente tá desenvolvendo nos Lençóis é um hotel que vai ter muito disso, de muitas soluções, na verdade, né? Que otimizem o clima, né? A ventilação, né? Então a arquitetura tá aí para isso. Soluções arquitetônicas, né? E materialidade também. E materialidade, exatamente. E que eu acho que é muito importante esse papel da gente de pesquisas locais também, né? De materiais locais, de tudo isso, né? Para criar realmente uma base, um projeto que seja pautado nisso, não só de arquitetura, que é, assim, obviamente existe um macro que é muito importante, porque ele ali pode, nessa implantação, ele pode gerar muitos problemas também ambientais, mas também na arquitetura de interiores também, né? Uma das coisas que eu mais pergunto para os meus clientes, eu falo assim, mas o que você tem de história? O que você tem de imobiliário? Eu quero ver isso, na verdade, entendeu? Eu quero reformar, eu quero que tenha... Que legal isso. Eu sou pós-graduada em meio ambiente e sustentabilidade. Sim. E tem uma frase que a gente fala que é: o móvel mais sustentável é aquele que já existe. Isso. E tem uma outra frase maravilhosa que lixo é um problema de design. Eu até comecei a minha tese de mestrado com essa frase, porque ela é sensacional. Se todo mundo, todos os profissionais que forem começar um projeto grandioso, começo ou até um pequeno, né? É que eu falo no tamanho, porque a gente sabe do tanto de sobra, né? Eu até assisti uma palestra do Guto Requena, ele tem um trabalho muito forte de sustentabilidade, ele fala, arquitetura é uma arte onde você começa um projeto já com 10% de sobra, né? Porque a gente tem que calcular 10% de quebra, então a gente já começa desperdiçando 10%. Verdade. Então o que a gente tem é que fazer isso que você está fazendo, fazer esse trabalho de campo antes de iniciar um projeto e entender onde é que eu posso economizar material. Qual é o material que a gente tem? Ele fala muito sobre madeira engenheirada, né? Que é um material que é exato, né? Então, ele já é pré-moldado, pré-montado e você trabalha com exatidão, então você não tem sobra e tal. Então, eu entender os materiais, eu entender como a arquitetura pode me ajudar com relação às soluções arquitetônicas, cobogós, ventilação, iluminação, né? Tudo isso que a gente já conhece, mas fazer esse trabalho pensando realmente na sustentabilidade, né? Na Europa, isso é uma realidade. Totalmente. A gente está falando de design, principalmente, né? E aqui, ainda não. Que legal que você pensa sobre isso, porque eu acho que a gente está engatinhando ainda. E quem olhar com os olhos realmente profissionais para isso primeiro, Romário, vai sair na frente, sabe? E eu falo muito isso pro meu cliente, tá? Assim, eu tenho esses móveis. Eu falo assim, que bom que você tem esses móveis, me mostre. Porque muitos, não são todos, tá? Muitos acham que tudo é descartável, tal, de alguma forma, e vendem a casa daquele jeito, e pronto, né? E eu falo que eu não gosto de fazer projeto que tem cara de showroom. Eu gosto de fazer projeto que tem mãos, que tem história, que tem... essa cadeira é da minha avó, que a gente restofou, botou na penteadeira da minha filha, tipo assim... Gente, é legal isso, né? Embora eu sei que a gente seja cada vez mais difícil, né? Mas eu vejo muito que isso... As pessoas precisam entender que isso tem um valor, né? Falando de Europa, ninguém joga móvel fora na Europa, gente. O italiano não lança móvel todo ano. Não, agora, inclusive esse ano, as grandes marcas como a Cassina, como a B&B, relançaram o mesmo produto com acabamentos diferentes. E é isso que a gente tem que brigar aqui, sabe? E aí assim, ninguém lança móvel todo ano porque não dá. O italiano ele não vai comprar um sofá italiano, enfim, francês, e vai botar aquilo ali durante 5 anos na casa dele e vai jogar fora. Não existe isso, né?
Eu mesmo tenho várias peças de design brasileiro de época que eu já restofei 2 vezes. Que 2 anos atrás estava de um jeito, agora ela tá de outro completamente diferente, e que ela vai passar por gerações. E eu acho que essa é a beleza do projeto. É o que traz identidade, É o que, é o que é o diferencia. que diferencia, é o que diferencia. É, em São Paulo, eu já acho que isso é mais fácil, né? Porque aqui as famílias têm um pouco mais de história, enfim. E eu tenho diversos clientes de São Paulo hoje. Vejo que ainda no Nordeste ainda é um pouco mais difícil que as pessoas tenham essa história, né? Na verdade, não é nem que tenham, é que queiram levar essa história adiante, né? Que, me mudei e não quero mais nada, né? Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade ainda, né, nisso. E a gente no escritório gosta muito disso, né? Gosta muito desse garimpo, dessa peça autoral, dessa peça que era de uma avó, que não sei o quê, que a gente transformou um pé de uma máquina de costurar que virou bancada de um lavabo. Enfim, falei assim, gente, mas é porque isso vai se tornar uma coisa totalmente única, né? Totalmente destacada. E esses projetos são os projetos que mais ficam personalizados, que mais pessoas amam, que é mais que tem mais identidade, na verdade. Eu acho que até para o próprio cliente, né? Quando você mostra que você realmente valoriza a história dele, ele se sente, né, valorizado também. Exatamente, isso, e a sustentabilidade está totalmente ligada a isso. Tá, super, super. Eu acho que a gente tem, como eu te falei, a gente está engatinhando, são muitos passos ainda para a gente conseguir chegar, né, realmente numa realidade de mercado. E eu acredito que a gente tem que reeducar, né, o Isso. cliente, o mercado, o lojista, os profissionais. Que é o nosso papel. Exato. Né? Eu falo muito assim, meu papel como arquiteto é também dar aula para os meus profissionais, para os meus clientes também, né? Com certeza. Explicar para eles, porque assim, muitos meus clientes meus não entendem mesmo e falam assim, tá, tudo bem, ninguém precisa saber de tudo. Aí eu falo, gente, essas 2 poltronas, vamos usar uma coisa mais de época, vamos trazer um pouco do design brasileiro para cá para dentro, não precisamos comprar numa loja, uma loja Y, na verdade, podemos trazer um pouco mais de história para cá para vocês. E é engraçado que depois que a gente explica, as pessoas amam e passam a gostar também daquilo. Então, isso é também um papel nosso. É verdade. E é o nosso papel mesmo na sociedade, né? Como profissionais, fazer a diferença. E aí você acabou de falar de inteligência artificial, né? A gente tem aí, o mundo está mudando, muita coisa nova, muita novidade. Como que você vê o futuro da profissão do arquiteto? Primeira pergunta. E a segunda é como você vê o seu futuro? O que você está planejando? O futuro do arquiteto, primeiro que eu acho que o arquiteto que trabalha de uma forma personalizada, uma forma como ouvinte, como de entender, eu não acredito numa inteligência artificial que vai substituir isso, gente. Tá? Isso pra mim, eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar nós de outra forma. Como eu já uso no meu escritório para fazer renderizações, Concordo, enfim, ou totalmente. fazer modelagens de produtos que a gente não tem no banco, né? Na verdade, a gente quer colocar num projeto. Mas, gente, o projeto ele é muito além de uma imagem 3D, né? Um projeto ele tem que ter uma história, pelo menos o que eu acredito. Se ele não tiver história, se ele não tiver repertório, se ele não tiver as mãos do cliente, do arquiteto juntos construindo aquilo, ele não fica bom, tá? Ele não fica bom, eu não acredito que ele vai ficar bom. Então, assim, eu acho sim que ela é uma alinhada e a nós, arquitetos, escritórios, designers, enfim, de outras ferramentas. Mas que ela vai substituir a profissão, não. Até porque o papel que a gente faz é muito mais do que um render, né? Ele é social. Eu sempre falo que inteligência artificial é uma ferramenta para te ajudar, te auxiliar. Fora isso, a gente vai entrar numa linearidade, porque tudo vai ficar muito linear. Quem fizer uso demais desse produto, sabe, dessa ferramenta, vai virar uma coisa só. Então, é isso. Quem tem verdade vai se destacar. Eu vi recente uns projetos de umas pessoas que dizem que, eu nem sei, gente, direito isso, que dizem, fala, aí ela faz um projeto sozinha. Aí já cheguei a ver arquitetos postando isso. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo com as pessoas, na verdade, né? Tipo assim, elas acham que vão chegar aonde? Com essa frieza, na verdade, né?
que não tem camadas aquilo. Não tem como isso durar, na minha opinião. E você perguntou onde eu quero... Seu futuro, conta pra gente. Meu São muitos futuro. planos. Tanta coisa, né? Tantos planos aí. Já sou muito grata aonde eu cheguei, na verdade. Sempre agradeço a Deus, principalmente por isso. E quem tá comigo no bastidor, que são minha equipe. Então, esses méritos são também da minha equipe. Porque eu cheguei até aqui junto deles. Mas eu acho que planos de futuro é solidificar cada vez a marca e de forma mais nacional, né? Já foi um passo muito bom esse um ano aí de São Paulo de forma mais fixa mesmo, embora já tinha projetos aqui há uns 2 anos e meio, a gente começou a vir devagarzinho, então foi tudo muito planejado. Mas eu acho que solidificar essa marca nacionalmente, né, e internacionalmente, né, que é um sonho, sim, do escritório de ter uma ala internacional, de projetos internacionais. Temos que sonhar. Se a gente não tem que sonhar. E eu acho que te conhecendo o pouco que eu te conheço, porque eu acompanho a sua história, eu já te falei isso lá da Galpão D, né? Que a Galpão D, que é uma loja que tem em Fortaleza, que é minha parceira aqui também, que é sua parceira também. Sim. Da Lili, né? Que tem o Cícero lá também, que trabalha junto com a Querido. gente. E eu te acompanho porque eu vi desde, assim, faz uns 5 anos que eu tô com eles, então... Sim. Fui vendo o seu trabalho crescendo e você cresceu muito nos últimos anos. Então, eu acredito que da próxima vez que a gente se vê, a gente já vai estar com novidades aí, Já, certamente. não, com certeza, né? Isso aí você... Logo eu acho que eu vou estar com novidades, já. Porque eu não paro, gente. Eu tenho que estar me mexendo pra uma coisa nova, pra estar realmente tentando inovar. Porque eu acho que isso é bom pra minha cabeça, pra estar sempre aí procurando, pesquisando, na verdade, e no que eu posso acrescentar na minha profissão, no que eu posso levar de legal para os meus clientes. Mas eu tenho sonhos próximos, digamos assim, de algumas coisas aí que eu acho que eu ainda não posso contar, mas eu preciso amadurecer as ideias, mas logo eu tenho outros planos também. Então tá, da próxima vez você conta pra gente. E eu quero te agradecer. Acabou. Passou rápido, né, gente? Passou rápido demais. E eu tô muito feliz, quero te agradecer de novo. Muito obrigada. Como eu falei já anteriormente, eu acho que você é um case. Você conquistou muita coisa, acompanhei um pouquinho da sua história e hoje conversando com você vi como você é um menino sonhador, mas um homem também muito valente, que rompeu muita coisa, que conquistou e que vai conquistar, tenho certeza, muito mais. Amém. A gente separou um presente para você, que é a miniatura da Lady, que é só amei, para os nossos convidados. Que eu amei mesmo. E aí é para você decorar a sua sala, o seu escritório, com certeza, vai para lá. E muito obrigada de miniaturas. Mesmo. Se você quiser se despedir... Eu agradeço demais a você aí pela sua atenção, carinho, cuidado. Você sabe que eu sou admirador do seu trabalho, uso o seu trabalho nos meus projetos também. E obrigado pelo convite. Eu acho que eu quis falar um pouco aí sobre mim, sobre a minha história. Eu acho que cada entrevista, cada coisa que eu falo, né, assim, eu gosto que isso inspire muito outras pessoas. Que às vezes acreditam que as coisas vêm prontas, né? Assim, tem que ser de uma forma que é com uma influência, Não. Eu acho que as coisas podem ser através de trabalho. E de ir conquistando e de ir subindo degrau em degrau, com muita humildade, com muito respeito. E isso eu tenho muito dentro de mim. E com muita coragem e talento também. Também. Mas é isso, obrigado. Obrigada gente. Obrigada a você. Até a próxima. Tchau.